Começou há pouco o Fórum de Lisboa, considerado um dos principais eventos de discussão política, com participação de várias autoridades dos 3 poderes. E ele que não para, está por lá. Américo Martins, nosso analista de internacional, trazendo muita informação aqui para a gente nessa segunda-feira. Tivemos aí a abertura do evento. Temos Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, recebendo aí várias autoridades, né, Américo? Traz para a gente, então, um pouco de quem você já viu por aí, com quem você já conversou e qual foi o tom dessa abertura no que popularmente é conhecido como Gilmar Palusa, né, Américo? Bom dia para você, bem-vindo. Exatamente. Muito obrigado, Carol. Muito bom dia para você. Uma excelente semana para você e para todo mundo que está com a gente. O tema desse Fórum de Lisboa, que vem acontecendo já há 14 anos, neste ano é Nova Ordem Internacional, Tecnologia e Soberania. A ideia é promover muitas discussões sobre o ambiente digital, sobre como a inteligência artificial está mudando não só a economia, como também valores relacionados à política e até ameaças à democracia. Esse é um tema que vai permear esses 3 dias de debate aqui em Lisboa, a capital de Portugal. Na cerimônia de abertura, que aconteceu há cerca de 2 horas, nós tivemos alguns dos principais representantes do STF aqui no Fórum de Lisboa, participando da conversa inicial. Entre as autoridades que participaram da abertura estavam o grande promotor aqui do evento, o ministro Gilmar Mendes, também o vice-presidente do STF, o ministro Alexandre de Moraes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Todos eles falaram sobre essa importante discussão relacionada à democracia, à inteligência artificial e mundo digital. O ministro Gilmar Mendes, ele chegou a falar num certo tecnofeudalismo, uma expressão que ele utilizou para dizer que as empresas digitais estão impondo basicamente as suas regras e, segundo ele, os cidadãos estão assumindo uma condição de servos digitais, enquanto as empresas teriam o papel de senhores da terra. Ele defendeu, claro, a necessidade de uma regulação desse ambiente até para defender a democracia. O ministro Alexandre de Moraes foi na mesma linha. Ele disse que a grande questão neste momento, Carol, é como manter a democracia nos tempos de inteligência artificial e ainda sem uma fórmula clara de como controlar as Big Techs. Ele chegou a mencionar a encíclica do Papa, dizendo que as Big Techs não são neutras e que, portanto, há a necessidade de uma regulação, inclusive não apenas no Brasil, mas de uma regulação internacional do ambiente digital. O presidente da Câmara, Hugo Mota, fez uma longa lista, inclusive, de iniciativas da Câmara dos Deputados com relação a proteger a economia, proteger também a democracia e algumas medidas que foram tomadas para, nas palavras dele, tentar adaptar melhor o Brasil a essa nova realidade digital. Ele falou, por exemplo, da reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso, da emenda constitucional que acaba com a escala 6x1, que foi aprovada na Câmara, e do marco legal para terras raras e minerais críticos. Ele disse que tudo isso ajuda também a transformar o Brasil num país mais moderno para esse ambiente digital e os desafios que aparecem com o ambiente digital. Agora, Carol, o evento aqui está muito concorrido, mais de 2.000 inscritos, um número recorde de palestras, inclusive com muitos representantes internacionais de vários países, pelo menos 15 países estão representados aqui, mas também é notável uma diminuição do número de autoridades brasileiras presentes aqui ao Fórum de Lisboa em relação aos eventos de anos anteriores. Por exemplo, embora seja um evento organizado diretamente e promovido pelo ministro Gilmar Mendes, nós temos apenas 2 ministros do STF aqui presentes, o próprio Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes. O terceiro ministro do STF, que tinha confirmado presença, o ministro Dino, ele infelizmente teve um problema no pé e não pôde comparecer. 2 ex-ministros estão aqui também, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso. Agora, no
Os anos anteriores tivemos uma presença muito mais forte do Supremo. Em 2025, nós tivemos 5 ministros por aqui e em 2026, 6 ministros do STF. Esse ano apenas 2. E também apenas 2 ministros de Estado representando o governo federal. Alexandre Silveira, das Minas e Energia, e o Wellington César Lima e Silva, da Justiça. Em anos anteriores, a gente teve uma presença muito mais forte de ministros. O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin também esteve numa das edições anteriores. As pessoas estão associando diretamente a 2 fatores esse esvaziamento no número de autoridades. Em primeiro lugar, todas as polêmicas envolvendo as investigações do caso Master, que inclusive teve o Daniel Vorcaro como uma das pessoas presentes em edições anteriores aqui, e também, claro, a questão das eleições. Muitos políticos que estão em campanha nos seus estados e cancelaram as suas vindas aqui a Lisboa. Agora, como eu disse, Carol, o grande tema desse ano é essa questão da tecnologia, é a defesa da democracia. O ministro Gilmar Mendes deu uma declaração que foi muito forte com relação a isso, falando do tecnofeudalismo. Vamos ouvir essa declaração do ministro Gilmar Mendes logo no início, na abertura aqui do Fórum de Lisboa. Nessa configuração, o poder não se estabelece mais pela livre concorrência entre capitais, mas pelo domínio absoluto exercido pelas plataformas digitais que monopolizam a atenção coletiva, ditam comportamentos e extraem rendas tanto de usuários quanto de empreendedores. Os cidadãos assumem a condição de servos digitais. As empresas pagam taxas para operar nas plataformas administradas pelos novos senhores da terra, as Big Techs, que hoje pretendem subjugar e ver curvados diante de si os próprios estados. O diagnóstico ameaçador e alarmante interpela diretamente a todos nós, democratas. Estamos diante de uma concentração de poder econômico, informacional e político nunca visto. Dessa forma, se impõe ao constitucionalismo, em sua peleja secular contra o poder desmedido, inaugurar uma nova frente de luta.